chamo Tadeu Dalfio Zorzal. Minhas famílias são tradicionais, todas italianas. Família de minha mãe, Dalfio, do lado de ali, Coatituba, município de Santa Rita do Itueto. E meu pai, Boa Sorte do Sul, que pertence a Itueta também, mas a gente, hoje, a gente povoa aqui a Imorés, né? Eu nasci na Casa de Saúde em Resplendor, com o tradicional doutor Emanuel, né, que muitos devem conhecer. Sim. E meus pais, meu pai tem 8 irmãos, né? E todos foram criados no município de Boa Sorte do Sul. E morei em Boa Sorte até os 4 anos de idade. Aí meu avô conseguiu migrar para Imorés através de compras de uma propriedade, né? E com isso, meu pai veio para cá também. Então, aos 4 anos, começamos a virar aimorenses, né? Que coisa boa. E assim a gente começou a escrever a história que eu me lembro bem da minha infância aqui, propriamente dito, no Córrego do Travessão, onde eu moro hoje com minha família, né? Tenho 2 irmãs e sou casado com Juliana Ramos Zorzal, que também é do mesmo lugar de minha mãe. Que coisa né? boa. Tenho uma filha maravilhosa, de 5 anos. Me emocionei, não sou de fazer isso, viu? E estudei mesmo até a 4ª série lá no Travessão, com uma professora que praticamente todos estudaram com ela lá. Hoje ela não mora mais aqui, é Dona Terezinha. E fiz 5ª série até 3º ano no Frei Afonso. E lá começou a vir as descobertas, né, de profissão, né, de aptidões. E formei e fui para Espírito Santo tentar a UFES, não passei, fui quase, e lá comecei a trabalhar, né, fui embora até contra a vontade de meu pai e minha mãe, né, mas a gente, como adolescente, a gente quer ter uma independência, quer conhecer, né, mas não fiz nada ilegal, né, morei com minha prima, que é casada, morei 1 ano na casa dela, que ela me convidou para ir embora, e morar lá com ela. E daí 1 ano eu fui morar sozinho. Comecei a trabalhar no supermercado e comecei a fazer cursinhos para prestar vestibular. E nesse vai e vem, eu comecei a fazer um estágio depois do supermercado, depois de quase 2 anos de supermercado, na Vitória Wagen, onde trabalhei quase 3 anos. E lá comecei a fazer a faculdade de administração. Me formei e, ao terminar de formar, eu estava muito bem, assim, me relacionando muito bem na empresa, né? Já tinha sido promovido algumas vezes. E aconteceu o imprevisto que eu precisei voltar, né? Meu pai acidentou e eu me senti na obrigação, sem ele me pedir, de voltar para poder ajudar no sítio, porque ele estava afastado, teve que ir para São Paulo fazer tratamento, cirurgias, ficou muito tempo fora e ficou abandonado. E meus pais moravam com meus avós, que vieram a falecer já, né? Ano passado minha avó, esse ano meu avô, e moraram por muitos anos junto com eles, né? E voltando um pouquinho no tempo, talvez coisas de criança, né? Sempre morando com meus avós, sabe que avô e vó vieram para estragar netos, né? Verdade. Estragar com amor. Então, assim, meu avô vinha sempre em Imorés, né, de ônibus, e sempre levava um agrado pra gente, né, e tudo mais, né, e brincava com a gente. Minha avó, assim, sempre por perto, a gente brincava muito de bolinha de gude, né, quando criança. Eu falei pouco de minha infância porque a gente, por estar um pouco mais maduro, né, e ter várias obrigações, a gente acaba se envolvendo com essa nova atualidade, acaba esquecendo de resgatar a infância. Mas vou dar um pause aqui né, nesse crescimento e voltar na infância, onde eu moro, aliás, até hoje. Na minha época de criança, e falo de 10, 12, até 14 anos, a escola municipal lá funcionava e era fervorosa, tinha muita gente mesmo. A hora do recreio era brincar junto com as meninas, era brincar de peteca, brincar de bola de meia. Não tinha recurso, andava a pé. Dia de chuva era uma festa porque você ia chutando água no bumbum do outro na estrada. Né? Sem bula e sem nada. Claro.
né? A professora podia chamar atenção naquela época, era uma boa, mas todos respeitavam, né? Sim. E tabuada, tinha que fazer tabuada, aí um ficava zoando o outro, e na maior inocência, né? Sim. Hora do recreio, compartilhava merenda um com o outro, Coisa né? boa, coisa E maravilhosa. final de semana era ir um coleguinha na casa do outro para brincar de bolinha de gude, inventar brincadeiras, pique-bandeira, Criar, né? Na verdade, É, eram bem criativas as crianças. assim, brincadeiras do passado que hoje a gente não vê, Não, devido infelizmente. talvez ao avanço tecnológico, né? As exigências que os pais hoje passam muito mais. Mas até mesmo no interior a gente não vê essa cultura, essa tradição, está indo se perdendo, né? Talvez seja por causa por ter fechado algumas escolas, né? E muitas crianças terem que vir para a cidade. Digo isso pela minha filha, que hoje, de 5 anos, estuda aqui. Não tem escola. Que no interior você consegue ter essa proximidade, né? Verdade. Consegue vendo ou com compadre ou comadre, né? Final de tarde você ir para casa do outro, né? E bater um papo, sentar. Sem aquele compromisso de ter uma internet, um celular, né? Do vizinho poder chamar atenção, se sente como família, né? Sim, Chama sim. atenção, falando, vou falar com sua mãe, aquela coisa toda. Sim, eu fui educado com muita rigorosidade, graças a Deus, agradeço a meus pais por isso. Né? Não tive de tudo, né? Passamos algumas dificuldades, muitas vezes, até mesmo financeiro. Mas a gente aprendeu a dar valor àquilo que nós tínhamos, né? Compartilharmos o que nós tínhamos. Meu pai, só de olhar para mim, eu já sabia que não podia, o que podia. Né? Sempre com a mãe a gente é um pouco mais relaxado, né? Consegue convencer a mãe, né? Sim. Mas sempre com respeito, e só de olhar a gente já sabia que era uma chicotada, né? Sempre um bom relacionamento com os vizinhos, e como criança você gosta muito de brincar, né? Verdade. Então a gente resgatava brincadeiras que meu pai fazia naquela época, né? Meu avô contava pra gente, e a gente tentava trazer para aquela realidade, porque chegava no final de semana você não tinha nada para fazer, não tinha um celular, não tinha nada, era brincar. Né? E criança, maravilhoso. Claro, e limpar um quintal no final de semana para ajudar a mãe, né? Que coisa do passado, né? Que meu pai conta que cada um tinha uma tarefa. Naquela época tinha muitos filhos, né? Então cada um tinha uma tarefa quando chegasse da escola, e final de semana cada filho tinha uma tarefa para realizar. Acabou a tarefa, podia brincar e fazer o que achasse melhor. Aí fui crescendo, e daí a pouco meu pai conseguiu fazer um campo de futebol perto da minha casa. Nossa, que maravilha, aquele monte de adolescente ali formando um time, aquela brincadeira, aquela rivalidade. Dava dia de chuva, não podia trabalhar, mas jogar bola podia, né? Então jogar bola debaixo de chuva, pular na poça de água, né? Muito bom. E aí, como eu falei com você, terceiro ano chegou, a gente se formou. E aí começa a vir as responsabilidades, né? A consciência começa a doer porque você já tem um pouco mais de idade, ficar dentro de casa com o pai e a mãe, não fazer nada para dar um retorno, né? Naquela época a gente tinha essa preocupação, né? Porque na roça, ou você, infelizmente, por ser um recurso da nossa cidade, por não oferecer tanto para nós, há o êxodo rural, né? Que você, ou você fica na roça para trabalhar, ou você vai para uma cidade que te dá um recurso melhor. E você consegue um serviço que te dá uma rentabilidade que você consegue ir organizando a sua vida. Infelizmente, naquela época, a Imores, né, não oferecia isso a nossos olhos. E, por convite e outras opções, a gente acabava indo embora. Tanto eu quanto as minhas irmãs fizemos a mesma coisa. Tanto que uma ainda continuou lá e a outra voltou. Tanto é que ela trabalha comigo hoje. Né? E aí a gente brincava final de semana, tinha time, competição, torneio, campeonato. Aí chegou o terceiro ano, Tadeu vai embora. Né? Aí começa a escrever uma nova história, a qual eu estava contando para você. Mas, assim, minha mãe, você sabe que mãe é mais sensitiva, né? Sim. Por telefone sempre chorava, né? E quando eu vinha em casa, eu mandava, né? Fazia o que eu queria comer, né? O que, no caso, você gostava de comer que ela fazia, que ela te esperava? Olha, eu sou, assim, para comida não sou muito enjoado, não, apenas com doce. Falou que amargo e é salgado, se estiver na mesa eu estou comendo. Mas eu sou amante de massas, né? Uma boa macarronada, um frango caipira, um frango assado. Então sua mãe devia te esperar com a comida do jeito que você gostava. Né? E ela descobriu uma sobremesa que eu gosto, então toda vez que eu vim em casa, mãe, é o pudim gelado. E fazia. Minhas irmãs ficavam quicando de ciúme porque, né? Sim. Mas, enfim, acaba sendo normal, né? E com isso quando eu fui embora, eu não sabia nem fritar um ovo, né? Pra ser sincero pra você.
primeiro arroz que eu fiz, ainda bem que sou eu que estava comendo. E devia estar com fome, por isso que comeu, né? Aí a gente vai pegando conhecimento. Não tinha nem celular que ela ia poder consultar, não sabia do Google, na verdade, né? Que eu fui conhecer celular mesmo, para ser sincero para você, eu tinha um ano que eu havia me formado aqui no terceiro ano. E ainda ganhei um tijolar do meu primo, né? E nem sabia mexer, enfim. Mas a gente ia conversando e tinha muitos colegas no trabalho que até me zoavam muito, porque eu era caipira da roça, né? Falava pizza, não falava pizza, né? Não tô desmerecendo ninguém, né? Mas, assim, a gente acaba brincando porque a gente vai vendo que a gente tem muito a aprender. Verdade. Né? Então, assim, aí a gente vai se amadurecendo. Eu comecei a lavar a própria roupa, a cozinhar. E eu agradeço a Deus a tudo por isso que eu passei, porque eu pude amadurecer, crescer e ver algumas coisas que a gente não dava valor muitas vezes. Verdade. Né? Quando o pai e a mãe falam, quando o pai ou a mãe faz com a gente passa despercebido, ignorando, porque, como diz meu pai sempre diz, quando a água bate no bumbum, se você não nadar, você afoga. Né? Mas nada disso eu fiz forçado, fiz porque eu queria. E eu tive essa liberdade. Né? Meus pais, mesmo sem querer que eu não fosse, não deixando, mas aceitaram, porque também acho que eles enxergaram que eu ia aprender alguma coisa e enxergar coisas que eu não enxergava até então. Né? Aí fiz a faculdade, né? Era sempre da igreja para o trabalho e para a faculdade. Não tinha, né? Porque quando você está em terras estranhas, mais que você tenha muitas amizades ou uma confiança em alguém, você tem um foco, uma meta. Graças a Deus eu consegui manter isso. E tanto é que quando eu fui pedir conta da empresa que eu trabalhava para voltar para cá, eles não queriam deixar eu sair. Né? Graças a Deus, a gente sempre tentou semear algo bom por onde nós passamos. Né? E sempre tive bons relacionamentos. Aí vim embora, e meu pai indo em São Paulo, com minha mãe se tratando. Meus avós estavam bem lúcidos, né? Bem lúcidos, estavam conseguindo fazer bastante coisas. Meu tio sempre por perto, meus tios sempre ajudavam. Vim morar junto com eles e tentando reorganizar, né, o sítio do meu pai, porque tinha um bom tempo que ele não estava podendo dar assistência. E com isso, por ter feito administração, aí eu voltei e resolvi fazer uma complementação pedagógica em matemática, que sempre foi meu sonho ser professor de matemática. Eu saí do Frei Afonso e quando tinha prova de matemática no Frei Afonso, eu ia para o quadro, os colegas pediam aos professores de outras matérias para deixar eu passar a revisão de prova, porque ia ter prova naquele dia. Que legal! Né? E tanto é que hoje o meu ex-professor, onde me vê, me chama de professor, a gente tem um bom relacionamento, a gente brinca muito. Mas eu não consegui lá realizar esse sonho. Mas eu fui descobrindo outras profissões, fui passando a gostar. E, enfim, voltei e na roça ainda, eu comecei a fazer essa complementação e aí eu me tornei um professor de matemática também. Que legal. E, né, assim como outros colegas, eu consegui dar aula no Frei Afonso. Que bom, né, de onde eu fiquei muito tempo estudando e consegui voltar como professor. Que legal. Né? Aí eu trabalhei lá, acho que 1 a 2 anos, não me lembro corretamente. E dali eu consegui oportunidade em Itueta também. E lá também trabalhando com matemática e sociologia. Que coisa e boa. Fiquei 5 anos em sala de aula. E no finalzinho desses 5 anos, meu pai já estava aqui de volta, né? Já voltou bem antes. E surgiu a oportunidade de nós saborearmos uma nova realidade. Ele percebeu que eu gostava de estar na sala de aula, que eu estudei. Ele queria me dar uma nova oportunidade. Aí surgiu a oportunidade de entrar no comércio, né? Aí a gente entrou numa lojinha de produtos, de casa de ração, né? Isso final de 2010 para início de 2011. E ali eu entrei leigo. Só tinha estudo, mas o estudo ali não ia me ajudar muito, porque tinha que lidar com vendas, com pessoas, com compras, com vendas, né? E fui aprendendo a fazer. A gente entrou de sócio com um colega, né? E eu fui adquirindo experiência com ele. Aí eu tive que deixar a sala de aula, porque não estava dando conta. Mas nesse meio termo aí, em 2009, eu me casei, né?
E estou casado até hoje, graças a Deus. Graças a Deus. E aí aumentaram mais ainda as responsabilidades, né? Minha esposa trabalha no hospital daqui de Aimorés, desde quando nós casamos. Ela é técnica de enfermagem. Que legal. E ajuda muito, né? Então, Sim. os dois trabalhando. Aí eu resolvi me dedicar ao comércio. E final de 2011, dei um ano já trabalhando no comércio, decidi levar sozinho, né, a administração. E chegar onde chegamos hoje com a Casa Homem do Campo. Né? A gente inovou bastante, trouxe aí uma nova roupagem para a empresa. Né? Tenho muitos clientes que estão comigo desde quando a gente começou lá. Olha que legal. E hoje a gente está situado na Raul Soares, propriamente de frente à Caixa Econômica Federal. E eu sou assim, um pouco difícil de falar dessas coisas de trabalho, de me abrir, né? De experiência, porque a gente acaba se achando que você não tem condições de passar algo para as pessoas. Mas, assim, eu digo para você que eu estou satisfeito hoje, apesar de que é um desafio muito grande todos os dias, você trabalhar com comércio, que é algo muito instável, né? É uma linha que oscila muito, porque você depende de várias variantes que interferem ali. Principalmente, a gente vê aí dólar, né? Preço de combustível, alta disso, alta daquilo, né? Aí vem pandemia, agora veio pandemia, um novo desafio na vida da gente. Né? Mas, profissionalmente falando, estou no comércio de Aimorés desde 2011, praticamente. Né? A gente... poucas experiências, assim, para poder passar, eu penso, né? A gente não consegue numerar elas aqui. Mas eu te falo que Aimorés hoje é uma cidade que eu defendo de unhas e dentes, porque eu não pretendo sair daqui. Né? E quando você se torna pai, você passa a enxergar a vida de uma forma diferente. Né? E também tenho pais que trabalham comigo e têm filhos para poder educar. Então você passa a lutar por uma cidade melhor. Tanto que a gente recebe algumas oportunidades de se inserir na associação comercial, principalmente, já fiz parte, hoje sou sócio. E aparecem algumas entidades que abraçam a gente e traz você para uma realidade também, onde você enxerga algo que talvez você não via, estando no seu mundinho fechado no comércio, onde você enxerga talvez só interesses comerciais. Falo praticamente do Lions Clube de Aimorés, o qual estou desde 2016. Né? Sou muito grato ao convite que eu recebi. E onde a gente trabalha do lado social. Nós somos um grupo sem fins lucrativos, onde nós temos que criar nossas próprias campanhas para adquirir recursos para ajudar aqueles que mais precisam. Estive presidente por um ano, de 2019 a 2020. Pude ter essa experiência onde eu pude estar mais de perto com algumas dificuldades que a nossa comunidade passa, sabe? E onde você realmente vê que você não pode reclamar da vida, porque você acha que está ruim para você, mas tem pessoas que estão em uma situação muito pior do que a sua. Só o fato de você poder levantar e botar o pé no chão e saber que tem um trabalho para você, onde você consegue ganhar o seu pão de cada dia, e você está com saúde, você pode agradecer a Deus. Onde você tem onde repousar sua cabeça, tem o que você comer e onde você morar. Então, isso não tem preço. Né? E nós vemos aí situações extremamente complicadas aí na nossa cidade. Mas há recursos disso, há recursos daquilo, mas infelizmente não é para todos. Né? Então, e por nós termos sido criados numa religião, batizado e ser autênticos nessa religião, né? Eu sou católico, apostólico romano, já fui coordenador de comunidade, e uma curiosidade, meus pais, eles foram casados pelo Padre Elias, lá onde eles moravam. Nasci e fui batizado pelo Padre Elias. Minhas irmãs foram batizadas pelo Padre Elias. Crismado pelo Padre Elias. E me casei também com o Padre Elias. Oh, coisa boa. E minha filha foi batizada com ele. Né? Então, assim, nós temos uma raiz aqui em Aimorés e que eu não consigo, assim, compilar essa história de uma forma sistêmica. A gente vai voltando ao tempo aos pouquinhos,
E por isso que hoje eu defendo a bandeira de Aimorés e luto por algumas coisas que a gente vê que é importante, como eu te falei, a gente quer se aposentar aqui. Sim. Esperamos chegar na idade de aposentar em Aimorés e ver um Aimorés melhor. Mas, claro, cada um tem sua forma de ver um Aimorés melhor e pensar um Aimorés melhor, né? E cada um tem que ser respeitado nesse ponto de vista, né? Então, eis-me aqui para contribuir de uma forma ou de outra. Como eu falei para você, a gente tem inserido no Lions, trabalhamos em comunidades católicas, fazemos trabalhos pelo Lions com várias religiões, várias denominações, né, pessoas que pensam de várias formas diferentes, e a gente vê que é preciso ter esse respeito mútuo um para com os outros, e que ninguém é nada nessa terra sem o outro. Não importa a religião, não importa o partido político, não importa a cor, não importa a raça, não importa a etnia, não importa o que você pensa. Verdade. O mais importante é comungar de um único objetivo, uma cidade melhor, porque uma cidade melhor, se pensarmos assim juntos, todos serão beneficiados. É fazer o bem sem olhar a quem. Né? Mas, infelizmente, às vezes você é interpretado mal em algumas decisões, em algumas ideias que você toma. Então, às vezes a gente se recua, né, e observa algumas coisas primeiro. Né? Eu espero, assim, poder daqui a uns anos, né, contribuir um pouco mais com a história de Aimorés. Estou emocionado, estou empolgado, é muita coisa. Não consegui contar muita coisa da minha infância, porque, como eu te falei, a gente até lembra, mas a gente vai se emocionando no que você já viveu, o que você está vivendo. E como eu te falei, essa pandemia, ela veio um desafio muito grande na vida da gente, porque ela nos obrigou a viver de uma forma diferente e a conviver de uma forma diferente. Então, não é que foi passada uma borracha, mas você acaba ficar concentrado e preocupado com algumas coisas, né? Como eu te falei, você tem filhos, o seu mundo volta para eles. Verdade. Né? Mas se hoje eu sou o que sou e estou onde eu estou, é porque eu tive uma infância muito boa, uma educação muito boa, graças a Deus, com princípios, né? Que eu tento trazer isso para minha filha hoje. Para mim, claro, a gente se corrompe, não tem jeito, infelizmente. Né? A gente não consegue conservar tudo que você aprendeu. Você é ensinado e você faz de uma forma do seu jeito que você foi ensinado, mas sem perder os princípios. Não sei se eu consegui te explicar. Não, sim. Né? Você é ensinado a descascar uma cana de um jeito, mas você quer fazer de um jeito diferente, mas descascando a cana, que chega no resultado final, que é o mais importante. E, assim, nunca a gente consegue fazer do mesmo jeito que nos foi ensinado, mas chegamos no mesmo resultado. Né? Então, a gente vê muitas histórias de Aimorés. Eu posso dizer que a Aimorés evoluiu, né? Desde quando era criança até hoje. Muitas coisas, muitos benefícios vieram. Né? A Aimorés tem crescido, mas tenho certeza que tem muito mais a crescer. Verdade. Né? A gente percebe aí que há pessoas que querem fazer e vão fazer, e nós estamos aí para poder apoiar. Né? Então, isso está aí, mesmo na nossa pequenez, na nossa pouca experiência, para poder ajudar e colaborar da melhor forma possível. Tá? Hoje eu tenho 37 anos, nasci no ano de 84, e eu, sinceramente, nunca esperava hoje ter a experiência que tenho com a idade que tenho. Talvez para muitos sou velho, já sou de idade, né? Mas observando hoje, o mundo de hoje, como está, eu fico muito feliz em ver que eu, com a idade que tenho, eu posso contribuir para a Aimorés da forma como eu estou fazendo. Como eu te falei, né, uma empresa gerando empregos, né, através dos grupos sociais que a gente trabalha e do relacionamento que a gente está tentando manter na comunidade e tentando conquistar o nosso espaço cada vez mais. E é verdade. O Tadeu, você estava falando do Lions, as pessoas mais carentes, elas não têm noção do bem que vocês proporcionam, faz bem para você, mais, claro, para a pessoa, claro que está ajudando, mas assim, o bem retorna para você, a satisfação de saber que você está ajudando ali, você está fazendo a sua parte, né? Sim. Isso é muito bom, esse retorno, assim, faz um bem, assim, para a vida, né? Com certeza. De poder ajudar, de alguma forma, de algum jeito, até porque, como você falou, a gente fica do lado de cá, a gente não tem noção da carência das pessoas. Carência, eu falo assim, de todos os sentidos, né? Verdade. Então, isso é muito bom, essa coisa de ajudar. É Verdade. muito importante. Como eu te falei, dentro do Lions principalmente, nós não podemos discutir algumas coisas, dentre elas religião, política, principalmente,
E isso é algo neutro, mas a gente segue alguns princípios onde que é fazer o bem sem olhar a quem, que é o princípio pregado por Jesus, né? Que isso não depende de religião, Não depende. né? Depende de concepção de vida. Isso aí. E como você está dizendo, não precisa ter dinheiro para você poder ajudar alguém, né? Através de uma campanha, de um mutirão que você faz, ou de um pedido que você faz a um amigo que tem mais recursos que você está contribuindo para o bem de alguém. E é esse o nosso intuito, né? De estar aí colaborando e tentando ajudar a alguém ou a cidade de uma forma ou de outra. E acaba que essas pessoas carentes, assim, elas se sentem acolhidas, assim. Elas se sentem, sei lá, de saber, assim, que alguém que se importa, né, com elas, que alguém que... Isso é muito importante, isso é muito Sim, bom, né? com certeza. Sempre falo que eu não sou o melhor, nem quero ser melhor do que ninguém, jamais serei. Mas a gente tenta dar o melhor de nós para que o outro possa ter um pouco de melhor na vida dele. Verdade. Né? Verdade. Tadeu, e é engraçado esse negócio de ajudar, de coisar, porque, às vezes, assim, a gente não tem noção que, às vezes, até uma palavra... igual eu digo para mim que trabalho no hospital, até uma palavra com um paciente, com um doente, é gratificante, né? Com certeza. Pode ajudar assim, de alguma forma, de carinho, da pessoa sentir um carinho, porque não custa nada pra gente, né? De você ouvir, hoje em dia, de ouvir, né? De você parar para ouvir uma pessoa, o idoso, no caso, né? Isso. Você para dar atenção, para dar... Que às vezes a gente não corre, às vezes assim, a gente até sem perceber, por exemplo, eu tô com a cabeça cheia de problema, alguma coisa. Tá... Então, assim, uma atenção, porque às vezes a pessoa quer só conversar, né? Isso, uma palavra, um amigo, às vezes ajuda muito do que valor financeiro, né? Sim, sim. Claro, tem as pessoas também que precisam, claro, né? Claro. Da carência de alguma coisa. Mas tem muitas, igual hoje em dia, igual a gente falando dessa pandemia, nossa, ficou uma coisa muito... A gente percebeu assim, igual as pessoas ficando mais dentro de casa, percebeu uma coisa assim, carência de muita coisa, independente do financeiro, de muita coisa, né? De uma conversa, de uma... Sim. As pessoas ficaram muito carentes, ficaram muito... E principalmente idoso, né? O que eu percebo é que nós, seres humanos, talvez a nossa cultura mineira, até mesmo brasileira, nós temos que pegar, tocar, o tato, Verdade. Né? Abraçar, pegar na mão. Sim, sim. Né? E isso... a ausência disso acaba prejudicando talvez o nosso jeito, o nosso modo de ser. Né? Mas, enfim, temos que nos adaptar. Né? Temos que procurar fazer da melhor forma possível, sem denegrir a imagem de outro ou de alguém. Sim. Mas, você sabe para você, não é fácil. Não é fácil. Né? Verdade. Eu gosto de estar falando assim, de palavra de acolhimento, igual a palavra assim, eu te amo, a gente fala eu te amo para filho, para tudo. Tem gente que tem essa dificuldade, né, para falar. Sim. Claro, você pode falar essa palavra de muitas formas, né? Demonstrando carinho, numa coisa. Não precisa falar a palavra, realmente, eu te amo. Mas a pessoa perceber que te ama, né? Até por algum carinho, alguma coisa assim, uma proteção. Ô filho, leva blusa de frio, ô filho, não sei o quê, já comeu hoje. Tá? Tem muitos jeitos da gente falar, né? Da gente fazer a pessoa perceber que a gente, né? Com certeza. Tratando de filho, então, muita gente, porque às vezes tem muita gente que tem essa dificuldade, né? Às vezes assim, aí vai falando assim, porque não recebeu, porque não ouviu. Então, realmente é uma palavra difícil de falar. Sim, né? Tem que pensar, da pessoa, né? Mas sabe demonstrar, né? Sim, é verdade. É até uma curiosidade. Na minha educação de criança, era senhor e era senhora, com o pai e com a mãe. Tadeu, senhor, senhora, né? Sim. Se falasse você, era né? Mas, assim, tinha que ser dessa forma. Os mais velhos tomar a benção, né? Independente de quem seja, de quem fosse. Sim. Né? E a gente, como eu te falei, a gente percebe que a cultura vem mudando aos poucos, né? E hoje fica um pouco difícil você exigir isso. Muitos ainda conseguem. Mas eu vejo que é preciso que haja o respeito, né? Acima de tudo. Porque hoje a gente lidar com vários tipos de pessoas. E a informatização, eu penso, né, a tecnologia, tirou um pouco isso de nós. Né? Agora é você. Tem pessoas que não gostam de chamar de senhor e nem de senhora. Sim, pode chamar de você, ofende, né? mas com respeito. Não tem problema. O importante é o respeito que cabe em qualquer lugar. E tanto é que minha filha hoje... Ela me chama de você, papai. Mas, assim, a gente vê que é com carinho, vê que é com respeito. Meu próprio pai falou, não, Senhor é Jesus, me chamam de você. Até mudou um pouco a concepção, porque entendeu que o respeito é o mais importante. Verdade. Né? Porque a gente até chama
alguém de senhor e senhora no primeiro contato, por questão de respeito de antigamente. Até a pessoa falar, não, pode chamar de você sem problema. Isso aí. Mas assim, às vezes é melhor sobrar o respeito do que faltar. Isso aí, é verdade. Né? A gente percebe essa cultura que ainda está um pouco com vergonha, um pouco ali enraizada, Tímida, né? tímida, mas enfim, como eu te falei, o importante é ter o carinho e ter o respeito pelas pessoas. Né? Porque cada um gosta de ser tratado de uma forma diferente. Você tem que identificar isso e falar a linguagem da pessoa. Né? E é como você falou, respeito acima de tudo, né? Com certeza. Isso é bom. Com certeza. Ô, Tadeu, a gente voltando um pouquinho a falar, porque você estudava aqui no ginásio, você lembra alguma coisa aí em Moraes que tinha que não tem mais? Que você lembra, assim, de alguma... Olha, na minha época de adolescência, eu era de frequentar pouco em Moraes. Ah, sim. Né? Ficava mais mesmo na roça. Sim. Meus pais que vinham muito, eu vinha aqui talvez uma vez por mês. E não tinha hoje essa liberdade, essa convivência de andar, né? Como a gente anda hoje, talvez os adolescentes fazem. A gente gostava muito de ficar lá naquela roça, porque na roça você tinha liberdade, né? Final de tarde você ia brincar, ia na casa do colega. Então, assim, para ser sincero para você, falar em Moraes, eu me recordo pouco do que tinha naquela época. Tanto é que eu fui embora depois que eu fiz o 3º ano. É verdade. E eu não era de frequentar muito a cidade naquela época, né? Então eu peço até desculpas, mas eu não tenho o que passar. Vale, porque era vir para a escola e da escola voltar para casa e frequentar o interior. Né? Eu lembro até que, para não dizer que eu não lembro de nada, tinha escola de inglês naquela época, né? Que era hoje até tem, mas com um bom tempo sem, se eu não me engano. Né? Meus colegas faziam naquela época, era uma novidade, né? Ser bilíngue, falar inglês, tá um pouco mais à frente da gente, né? na hora da aula de inglês, que já faziam, né? Eu me lembro disso. Enfim, sei que tinha outras coisas, mas eu não consigo compartilhar com você agora. Mas no caso, quando você fez o 3º ano, que você morava na roça, vocês, tipo assim, rapazinho, vocês saíam, lembra lá na roça? Na roça não tinha também lugar para... Olha, a gente ia muito nos distritos de Conceição do Capim. Porque lá tinha as festas boas, né? Sim, assim, claro, já em Moraes eu lembro assim, pouco, mas a gente tinha festas nos distritos e também no próprio córrego da gente, onde reunia aqueles jovens, adolescentes, né? Eram brincadeiras, eram bate-papos até algumas horas da noite, né? Mas assim, o convívio com a cidade mesmo, a gente tinha pouco naquela época. Não, mas vale o seu convívio lá na roça também, é a sua história, como eu te falei, a gente ia muito na casa dos colegas brincar, né? De bolinha de gude, brincar de um pique-esconde, dava final de tarde, se reunia através de um culto na casa de alguém, né? Uma festividade de aniversário, era pique-esconde, E com as festividades de igreja também lá tinha, né? Sim, mas a festividade de igreja, aí que terminava a missa, a gente ia fazer, mas criança é tão inocente que às vezes ficava passando batido, na brincadeira de correr aqui, uma brincadeira de correr ali. Verdade. Né? Então a gente tem pouco para compartilhar nesse aspecto. É coisa de criança mesmo. Criança na roça, né? Que maravilha. Que né? naquela inocência a gente às vezes acaba passando despercebido e pouca coisa vem. Maravilhosa, né? E pouca coisa vem à nossa memória, né? Eu tenho essa dificuldade em guardar alguns momentos. Eu sou mais do presente, né? E guardo poucos momentos do passado. Não que eu não os considere, sim. Mas devido às obrigações, às responsabilidades, infelizmente, vamos falar, preocupações, que não eram para ser preocupações, a gente acaba focando e perdendo esse resgate do passado que é maravilhoso em nossa vida, né? Talvez é uma coisa minha que eu deixo a desejar que poderia ser melhor. Mas vale, porque assim, muita coisa você lembrou, né? Sim. De futebol, tinha time, né? Você jogava também, entendeu? Perna de pau não joga, corre até de bola, né? Acabei me machucando depois, ainda no 3º ano, tive que engessar minha perna, aí parei de um pouco jogar bola. Aí, nessa fase dos 15 aos 16 anos, assim como eu, os colegas também tiveram que ir embora. Assim. Então, ficaram apenas os adultos idosos naquela região. Aí, até que foi acabando o time, né? Aquelas brincadeiras, aquela coisa de criança, já estava ficando um pouco extinta naquele local e aí a gente não consegue... Mas você ainda tem oportunidade de encontrar algum amigo antigo? Graças ao Facebook, Instagram e WhatsApp hoje, né? A gente consegue bater um papo e relembrar
e contar algumas histórias. Que coisa boa. Lembrar o apelido do outro, Sim, né? 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 A descoberta da puberdade de um e do outro, Sim. né? A zoação que tinha, né? Adolescente e tal. A primeira namoradinha, a Né? Aham, festa. Quando se beijou na verdade. boca pela primeira vez, aquele Né? selinho, Aham. né? Então a gente percebe, a gente consegue ainda bater um papo sobre isso, Que coisa boa. né? Mas eu era de sair pouco sem os meus pais, sempre saindo junto. A gente tinha medo de pedir para sair, né? É, Aham. e talvez por proteção da parte deles, pela cultura que eles tiveram também, sempre saindo juntos. Então, numa festa, você ficava sempre mais por perto do pai e da mãe ali, Sim, né? porque eu acredito que os jovens lá da roça que não tiveram oportunidade de sair ou não quiseram por alguma forma, geralmente quando fica na roça, casa cedo também, né? Sim, Porque sempre, sim. quanto a menina, 18, 20 anos, no máximo sim, 22 anos estão já, casando, que foi o caso do meu pai, casou aí com 22 anos, né, na época é, dele. porque às vezes não é nem oportunidade de sair, às vezes não quer mesmo sair, É, né? sim. Não E quem é pensa, mais ousado um pouquinho como eu fui, né? né, teimoso um pouquinho a mais, aí você acaba fazendo a história um pouco diferente, né? Mas é isso aí. Talvez tem várias coisas para dizer, mas no momento a memória falha e a gente não consegue contribuir. Não, mas, geralmente as pessoas voltam aqui depois e falam assim, ó, eu lembrei de uma história para contar, porque às vezes, assim, a mente é isso aí, né? Porque na hora a gente não lembra de muita coisa. Ô, Tadeu, foi um prazer. Eu queria que você deixasse alguma mensagem pra gente. Você falasse alguma coisa, Tem deixasse alguma... certeza? Tem certeza. Olha, a gente fala que conselhos, se fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Né? Quem sou eu para dar conselhos? Mas a gente vivendo e convivendo neste mundo de hoje, percebendo algumas coisas que acontecem e aconteceram com a gente, eu tenho a dizer que, primeiramente, quem tem fé e confiança em Deus, por maior que seja a dificuldade em sua vida, você vai vencer. E, acima de tudo, jamais pensar sozinho. Não ser individualista. Você olhar para trás e ver que tem pessoas que dependem de você e, principalmente, você depende de outras pessoas para sobreviver, para viver. Né? Tentar semear a paz em qualquer lugar e por onde você passar, que você seja, que alguém sinta a sua falta. Não porque você é mais importante do que ele ou do que ela, mas porque você é único e você tem uma marca registrada e por onde você passa, você a deixa. Então, a mensagem que deixa é essa: perseverança, né, esperança, fé em Deus, respeito uns para com os outros, né, e termos em mente sempre uma Imorés melhor. Fala Imorés porque a gente está aqui. Sim, Sempre uma sim. cidade melhor onde você vive, onde você convive. Você zelar pela sua história, porque através de sua história, outros irão construindo a sua e você pode ser exemplo para alguém. Né? Então, hoje nós temos aí a contribuição na cidade, como eu te falei. Então, de uma forma ou de outra, a gente está pronto a colaborar. Tá? Então, só nos procurar. E digo, a pandemia veio, nos colocou medo, muitos perderam entes queridos, muitos perderam a vida, mas o mais importante é a união, mesmo virtualmente, o respeito uns para com os outros e a oração, independente da religião. Isso é o mais importante, você rezar, você orar um pelo outro e respeitar a diferença do outro. É o que te move, é o que te sustenta e o que te faz viver bem aonde você está. Respeito, esperança, fé em Deus, né? E você está aí convivendo da melhor forma possível. Não vamos agradar a todos, jamais. Mas tentar dar o melhor de nós para ver o outro melhor. É isso aí. Né? E te falo uma coisa, por estar hoje fazendo parte do Lions, eu pude me amadurecer muito e graças também aos trabalhos religiosos, a gente tem aprendido muito e amadurecido bastante. E claro, o amanhã sempre é um novo aprendizado. Sim. E viver hoje como se não tivesse amanhã. A pandemia me ensinou, acho que ensinou muitos isso. Né? Você não guardar para amanhã, você tentar fazer o bem hoje, tentar tratar bem hoje, pedir perdão hoje, Isso. né? Perdoar hoje, e amanhã você ser melhor do que hoje. E assim, você pensando assim, você consegue construir algo melhor onde você vive. E claro, aquele que segue o seu reflexo, que é o seu filho ou sua filha, ele quer um legado. Isso aí. E nós temos que ser esse legado. Falou tudo. Olha, Tadeu, a Casa de Vó te agradece, porque foi um imenso prazer, foi muito bom, foi um bate-papo muito interessante.
E a gente só tem que te agradecer mesmo. Que é isso, Foi muito não bom. precisa me agradecer, eu que agradeço a oportunidade. Não. Eu me senti muito feliz quando procuraram alguém de 37 anos para poder contar um pouco da história, Sim. né? A gente se sente até um pouco menosprezado por ter pouca idade, não porque a gente é menosprezado, se sente um pouco assim inferior por ter pouca Não, história que para isso. contar, mas a gente tenta escrever a história através daquilo que nós temos e daquilo que nós conhecemos. Muito obrigado pela receptividade. Não é gente que agradece. Agradeço por ter compreendido essa falha na memória. Não, que Tá? isso. Você teve história para Mas contar. espero Foi muito bom. daqui uns anos poder ter algo mais para contribuir e assim colaborar para a história de Aimorés da melhor forma possível. Muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe, tudo de bom para vocês e vamos seguindo em frente. Vamos seguir em frente.